Olá pessoal, estamos começando mais uma semana das atividades do curso de Engenharia de Software. Hoje falaremos sobre atividades de desenvolvimento. Como já vimos na sessão anterior, no processo de software, na abordagem de engenharia de software, nós podemos considerar três tipos de atividades: desenvolvimento, gerência e garantia de qualidade. No entanto, como vimos na atividade anterior, a espinha dorsal é a atividade de desenvolvimento, com técnicas de construção. As atividades de gerência e de controle de qualidade são muitas vezes consideradas atividades de apoio. Então, nesse capítulo, nós vamos apresentar as atividades de desenvolvimento, que são compostas por especificação e análise de requisitos, projetos de sistemas, implementação e teste, entrega e manutenção. Ok? Além disso, iremos fazer uma breve descrição do modelo, utilizando o exemplo da loja Vitória, um exemplo fictício. Ok? Em relação às atividades de desenvolvimento de software, a primeira coisa a ser feita é capturar os requisitos de software, ou seja, eu vou pesquisar tudo que o meu software precisa, vou ter um entendimento completo dos fatores mais importantes para determinar o desenvolvimento do meu software. Essa atividade também é chamada de engenharia de requisitos. Então, onde a gente entra no processo de descoberta, refinamento e modelagem e especificação. A engenharia de requisitos é o processo de identificar todos os envolvidos, descobrir seus objetivos, as necessidades e documentá-los apropriadamente. Estamos já falando para vocês, a parte teórica e a prática da engenharia de software são muito envolvidas na leitura, interpretação e escrita, pois se trata de documentação. Na especificação e análise de requisitos, algumas atividades dessa fase são: refinamento do escopo de software, especificação das funções de desempenho do software, especificação das interfaces com os outros sistemas e restrições que o software deve atender. Por exemplo, quando os softwares eles precisam se integrar com outros softwares, então existe uma comunicação. Construção de modelos de dados, pois os modelos de dados eles definem o controle e o comportamento operacional do software. Definição dos critérios para avaliação da qualidade do produto. Correto? Então, a especificação e análise de requisito, a engenharia de requisitos ela pode ser vista como um processo composto de várias atividades, sendo elas levantamento de requisitos, como nós já falamos, onde nós identificamos usuário, cliente, tentamos articular e entender a organização como um todo, levantamos diferentes pontos de vista, as oportunidades de melhoria, restrições existentes. Então, é saber realmente o que o meu sistema precisa. Já a análise de requisitos, eu tenho como objetivo definir um conjunto de requisitos consistentes sem ambiguidades, porque no levantamento de requisitos eu faço definições das atividades, mas essas atividades podem ser ambíguas. Então, eu tenho que criar um conjunto de requisitos que serão usados como base para o desenvolvimento de software. E também incluir na negociação para se resolver os conflitos do meu software. Se tiver alguma coisa duplicada, por exemplo. A documentação de requisitos é uma atividade onde eu vou representar os resultados da engenharia de requisitos. Como documentos mostrados nos anexos, foi visto na primeira aula, onde vou conter um conjunto de documentos contendo os requisitos de software. A verificação e validação de requisitos avalia se o documento de especificação está sendo construído corretamente, de acordo com os padrões, se não tem ambiguidades, se não estão incompletos, se existem incoerências. Além disso, existe a validação de requisitos para avaliar se o documento de especificação está correto. Ou seja, se eles atendem às reais necessidades dos clientes e usuários. E por último, a gerência dos requisitos,
né, onde eu me preocupo em gerenciar as mudanças que podem ocorrer nos requisitos. Assim como toda atividade de software, eu tenho que controlar as atividades de forma que qualquer modificação ela seja repassada, né? Por isso que o processo de desenvolvimento de software é um processo interativo, certo? Então eu tenho que garantir que as mudanças de requisitos ocorram de maneira controlada e documentada. Um requisito de software, né, ele pode ser definido de duas maneiras: funcional ou não funcional. Funcional, como o próprio nome diz, ele descreve as funções que o sistema deve fornecer, como o sistema deve se comportar em determinadas situações. Então, ele é uma característica mais palpável, eu sei o que é. Né? Por exemplo, cadastrar um cliente é um requisito funcional. Consultar, ter uma consulta, relatório, requisito funcional. Já os requisitos não funcionais, eles descrevem restrições sobre as funções oferecidas, tais como tempo, uso de recursos. Por exemplo, a velocidade de retorno de uma consulta minha não pode ultrapassar 3 segundos. A quantidade de cliques para se utilizar para chegar a um submenu não pode passar a 6 cliques. Todos são requisitos não funcionais, né, porque eles não são assim fáceis de visualizar, eles são implícitos. Correto? Então, alguns requisitos não funcionais eles dizem respeito ao sistema como um todo, e não a uma funcionalidade específica. Os requisitos não funcionais eles podem ser classificados como de desempenho, de portabilidade, legal, de conformidade e várias definições para requisitos não funcionais. Assuntos desses podem ser pesquisados por vocês. Bom, já que definimos o que é a fase de requisitos, vamos à fase de projeto do sistema. Né? A fase de projeto ela inicia assim que os requisitos de software tiverem sido especificados e modelados. Então, como a gente viu, o processo de desenvolvimento de software é uma sequência de atividades. Então, terminou uma atividade, é feito o controle de qualidade, depois passa a outra atividade. Então, essa atividade aqui, ela corresponde à primeira das 3 atividades do domínio computacional, ou seja, é aquilo que é requerido para construir um sistema de software. É o projeto, a implementação e os testes. É um processo interativo, representado em um alto nível de abstração, e as abstrações diminuem com as interações, ou seja, a atividade de projeto ela envolve modelagem de como o sistema vai ser implementado, incorporando os requisitos funcionais, ou seja, eu vou implementar como que eu vou criar um relatório, como que eu vou configurar uma consulta, né? Incorporar a tecnologia aos requisitos essenciais dos usuários, projetando o que será construído, e assim é necessário conhecer as tecnologias, certo? Então, se analisarmos a figura 5.1, nós temos uma visão geral do projeto de software, onde eu analiso o domínio do problema, ou seja, eu pego a situação analisada no mundo real e transformo ela para um domínio computacional, né? Ou seja, eu implemento. Então, a abstração que a gente tem de projeto de sistema é uma abstração de alto nível, porque eu levo em consideração o que é feito no mundo real. Só a partir do desenvolvimento que ela vai ser um projeto de baixo nível. Então, um projeto de sistema ele tem que ter todos os requisitos explícitos, ser legível, compreensível, ter um quadro completo de software, tratando os aspectos funcionais, ter os diagramas de caso de uso que nós iremos passar para vocês. Além disso, um projeto de sistema ele deve produzir um projeto de arquitetura de software, né, que ele define os grandes componentes estruturais, projetos de dados, né, projuta as estruturas de armazenamento de dados para implementar o software, assim como vocês estão vendo na disciplina de banco de dados. O projeto de interface, ele vai descrever o software, como o software deve se comunicar, as interfaces, os formulários, a comunicação com outros sistemas, com os usuários. E o projeto procedimental detalhado, que tem como objetivo detalhar a descrição procedimental dos componentes
estruturais. Ou seja, como as coisas irão funcionar. Beleza. Então, já que passamos para a fase de projeto, vamos à fase de implementação e teste. Né? Após projetar um sistema, seguindo a linha de processo de desenvolvimento de software, é necessário escrever os programas que implementam esse projeto. Em relação à implementação, nós sabemos que um projeto, desde que ele seja bem elaborado, né, essa tarefa de implementação não é uma tarefa tão fácil, principalmente quando se trata de softwares complexos. Né? Então, são tarefas que tornam a implementação complexa, as tarefas de não conhecer a plataforma de implementação em detalhes, porque assim não é capaz de chegar a um projeto algorítmico passível de implementação direta. A legibilidade, alterabilidade e reutilização, ou seja, a capacidade de conseguir ler, alterar e reutilizar um código. Né? Geralmente, os programadores eles trabalham em equipe. Então, é preciso integrar, testar e alterar o código produzido por eles. Certo? Então, é necessária a criação de padrões organizacionais para seguir todos os programadores. Para ser seguido por todos os programadores. Além disso, é necessária uma correspondência entre os componentes do projeto e código. A gente tem que lembrar que, ainda que os programadores eles possam ter uma certa flexibilidade, eles têm que seguir uma normatização, senão assim é impossível fazer uma integração. E por último, o que torna mais complexa essa atividade é a codificação das unidades de software e definição dos critérios de verificação das mesmas. Então, né, no que se trata de implementação e testes, em relação às testes, é importante que após a implementação o produto de software seja produzido e seja testado. Assim, a fim de que se descubra o número máximo de defeitos possíveis antes da entrega do produto de software. Então, não basta simplesmente implementar. E os testes, eles não são necessários acontecer somente no final de toda a implementação. Pode ser feitos testes ao final de cada implementação de módulo. Né? Porque o processo de teste ele envolve 4 atividades principais. Né? E sendo elas planejamento de teste, né? Onde eu vou verificar e definir as atividades de teste, estimativas, estratégias, tudo que vai determinar se a minha atividade de teste está completa. Meu projeto de caso de teste, onde eu vou descobrir a maior quantidade de defeitos com o menor esforço possível. O caso de teste ele deve ser cuidadosamente projetado, porque ele tem que envolver todas as possibilidades, né? Cobrir todos os tipos de testes possíveis. A execução de teste, como o próprio nome fala, consiste em executar o caso de teste e avaliação dos resultados, que é detectar as falhas, os defeitos, e no caso de não ter detectado falhas, deve-se fazer uma avaliação final de qualidade. Okay? Como nós falamos, os testes eles não precisam ser feitos só ao final. Né? Existem diferentes categorias de teste. O funcional ou caixa preta, que são conduzidos na interface do software, ou seja, eu vou interagir com o meu programa, com a minha interface, e o conhecimento sobre uma determinada implementação não é usado, eu preciso ter conhecimento sobre as funcionalidades do software. Né? Então, esse tipo de teste, ele utiliza as especificações para definir os objetivos do teste. Portanto, eu vou verificar como é que eu faço um cadastro. Né? São empregados para demonstrar que as funções dos softwares são operacionais, que a entrada é adequadamente aceita, e a saída é corretamente produzida, a integridade é mantida, certo? O teste estrutural ou caixa branca, eles são baseados no exame rigoroso do detalhe procedimental. Então, eu preciso conhecer, verificar detalhes do código, né? Para verificar se caminhos lógicos internos são testados, como caso de teste que exercício em conjuntos específicos ou condições ou lá.
né, estruturas de repetições. E os testes baseados em máquinas de estado, que são projetados utilizando o conhecimento, a estrutura de uma máquina de estado para determinar os objetivos do teste. Em relação às técnicas de teste, é muito importante ressaltar que as atividades técnicas devem ser utilizadas de forma complementar, já que elas têm propósitos distintos, detectando categorias de erros distintos. Certo? Então, uma complementa a outra. Não vou fazer somente o teste funcional, ou somente o teste estrutural, ou só o baseado em máquina de estado. Correto? Além das técnicas de teste, existem chamadas estratégias de teste. Né? A estratégia de teste é a série planejada de realização dos testes e compreende basicamente 3 grandes fases. Teste de unidade, que tem por objetivo testar a menor unidade do projeto, procurando identificar erros de lógica e de implementação em cada módulo separadamente. Um exemplo é testar um procedimento, uma função. Assim como eu falei para vocês anteriormente, não precisa testar o software, não pode deixar para testar o software somente quando acabar o desenvolvimento. Tem que testar todo o software, a todo instante. O teste de integração, que tem como objetivo descobrir erros associados à interface entre os módulos, a conectividade entre os módulos. O teste de sistema, que tem como objetivo identificar erros de funções, requisitos funcionais, e características de desempenho, requisito não funcional, que não estejam de acordo com as especificações pré-definidas. Acabada a implementação, é feita novamente a gestão disso para verificar a qualidade, para verificar a gerência do projeto, se não existe atraso e etc. Né? E aí passamos à etapa de entrega e manutenção. A entrega é a última etapa do processo de desenvolvimento do software. E ela ocorre após o software ter sido testado, aceito e instalado no ambiente operacional do usuário, é lógico. Né? Uma vez que está instalado, o software passa a ser usado e qualquer mudança, seja correção, seja evolução, é caracterizado como manutenção. Para isso, nós temos que definir os tipos de manutenção, os diferentes tipos de manutenção. Porque eu devo garantir que o meu sistema vai continuar sendo útil e atendendo às necessidades do meu usuário. Bom, a manutenção corretiva, na apostila está escrito errado, está escrito preventiva primeiro, ela trata de problemas decorrentes de defeitos. Ou seja, à medida que as falhas acontecem e são relatadas, a equipe responsável por fazer as correções é acionada, né, de forma que as correções sejam feitas de acordo com os requisitos. Já a manutenção adaptativa, ela surge devido às necessidades de mudança no software. Né? A adaptação que ocorre quando há uma mudança no ambiente, incluindo o hardware e software da tudo. A manutenção perfectiva, ela consiste em realizar mudanças para melhorar algum aspecto no sistema. Elas são consideradas como, por exemplo, atualizações de software, adição de novas capacidades, ampliações gerais. E a manutenção preventiva, ela tem como objetivo realizar mudanças a fim de prevenir falhas. Esse tipo de manutenção geralmente ocorre quando o mantenedor descobre um defeito. Bom, passado todas as etapas de desenvolvimento do software, vamos tratar um pequeno exemplo, uma parte de um pequeno exemplo da loja Vitória, que é um projeto de informatização de uma loja chamada Vitória, né, onde serão inicialmente apresentados os documentos de especificação de requisitos. Né? Nos documentos de especificação de requisitos consta a introdução, né, pois é um documento que contém a especificação dos requisitos da loja, uma atividade que é desenvolvida com a modelagem de casos de uso, então vão ser apresentados diagramas de casos de uso.